Fala aí, meu povo! Vou começar aí logo em seguida outro vídeo aí que eu entrei num assunto delicado, tá? Eu sei que pode dar repercussão, eu sei que o negócio aí pode tomar uma proporção maior do que a que eu quero que ela tome, tá? Eu vou deixar bem claro pra vocês. Eu sempre falei que eu nunca ia envolver questões políticas no canal. O canal não tem esse viés político e nunca vai ter, até mesmo porque eu não tenho viés político. Eu não tenho político de estimação, tá? A política ela não se restringe a dois políticos e nem a dois partidos, tá? E como eu falo sempre, eu tento deixar isso bem claro, eu acho um absurdo o povo chegar a esse ponto de idolatria. Isso é maléfico para a população em geral, porque os políticos em geral, eles estão lá rindo da cara do povo. Eles pintam e bordam, eles fazem o que querem, eles empurram goela abaixo do povo que eles querem, o que eles acham que é melhor para eles e não para a população, tá? Então eu me aprofundei num assunto aí no último vídeo, que eu sei que vai ter gente que vai falar: não, tu é isso, não, eu não defendo político nenhum, tá? Eu particularmente acho o seguinte: fez coisa errada, tem que ser preso, independente de quem seja, para começo de conversa. Outra, político não deveria ganhar mais do que um professor, um dentista, um médico. Não deveria, não poderia, tá? Eu acho que pegar aí famílias que estão há 30, 40 anos dentro da política e coloca o filho, o sobrinho, o neto, e eles vão fazendo isso carreira, como se fosse um emprego, enquanto o povo tá aí se lascando, os caras acumulando aposentadorias, enquanto o pobre não consegue se aposentar com salário digno. Os caras ganhar horrores em auxílios todo mês e o pobre não ter auxílio em nada. E isso que eu nem tô falando de tá distribuindo bolsa isso, bolsa aquilo, tá? Que eu acho que não é a solução pro povo pobre, tá? A solução pro povo pobre é ter um emprego digno, é ter uma qualidade no ensino e na saúde, que o Brasil tem dinheiro para isso. Se for enxugar a máquina pública, acabar com a regalia, acabar com esses 20 mil ministérios que existem, independente de qual seja o presidente que esteja lá, colocar só o essencial, acabar com esses cargos públicos que são colocados aí principalmente pessoas da família ou parentes próximos para ganhar altos salários, enquanto o povo tá lá precisando de médico, enquanto o povo tá precisando de uma escola boa para os seus filhos. Mas escola assim não pode, tem que ser escola assim. Eu só digo uma coisa: o câncer da educação foi implementado quando foi mudado o sistema de ensino brasileiro.
tá? Se acabou o pouco de educação de qualidade que a gente tinha. Hoje, numa escola pública, o aluno não pode ser reprovado. O aluno sai lá do fundamental, vai para o médio sem saber ler, escrever e interpretar um texto. Não são todos, até mesmo porque nem toda criança é igual. Nem toda criança aprende do mesmo jeito. Tem criança que aprende lendo, tem criança que aprende ouvindo, tem criança que aprende escrevendo. Tá? Então, esse negócio de o professor dar aula de um jeito único para todo mundo e quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, paciência, porque vai ser aprovado do mesmo jeito, eu acho que é totalmente errado. Eu lembro que antigamente, quando eu estudava, o professor, enquanto ele escrevia no quadro, ele explicava a matéria. Ele ia escrevendo e explicando, escrevendo e explicando. A gente ia copiando e ouvindo, copiando e ouvindo, olhando, copiando, ouvindo. Quem entendia copiando, quem entendia ouvindo, quem entendia só olhando. A aula era dada para 3 tipos de alunos. E ainda assim alguns tinham alguma dificuldade. Pegava um professor com um pouco menos de paciência para explicar, né? Falava que tá atrapalhando o resto da turma. E mesmo assim, eram poucos que eram reprovados. Às vezes aí numa sala com 30, 40 alunos era reprovado 2, 3, 1, às vezes nenhum. Né? Então, acabou isso. Tem professor hoje que chega e fala: vocês lê tal página aí e faz os exercícios de tal página. Senta lá na sua cadeirinha, pega o telefone e vai assistir videozinho do TikTok, Wi-Fi da escola. Não pega o livro, mete no quadro um resumo daquilo que ele vai explicar para todos os alunos entenderem. Tá? E eu falo isso que a minha filha estava tendo dificuldade numa matéria que para mim sempre foi a mais fácil da escola, foi a que eu mais tinha facilidade e as melhores notas. História. Minha filha começou, depois que mudou de escola, a ter nota baixa em história. Minha filha nunca teve nota baixa em matéria nenhuma na outra escola que ela estava. O que está acontecendo? O professor não explica. Como não explica? Não, ele não explica. Ele pega, manda a gente ler o livro e fazer os exercícios. Lá, de vez em quando, ele fala um pouquinho, mas ele só lê o livro. Não pode. Não. Então se esforça, estuda mais. Só que a minha filha é daquela que ela entende, ela absorve mais ouvindo. Não é lendo e escrevendo.
pra prova, mesmo ela estudando mais, nota baixa de novo. Minha filha, o que tá acontecendo? Não sei, chega na hora, me dá um branco. Eu falei, não, peraí. Bate foto do teu livro, da matéria que vai cair pra próxima prova, e manda pra mim que eu vou dar uma lida aqui, eu vou fazer um resumão pra tu. Eu já estudei. Deixa eu ver qual é que é a matéria, vamos lembrar, vamos tentar lembrar, vamos puxar pela memória. Ela mandou, eu li, olhei, eu falei, pô, pelo amor de Deus. Hoje pra mim é fácil, porque eu estudei, na época que eu estudei, e eu tive um professor bom de história. Tive uma professora boa de história. Ela era a minha primeira professora de história lá no Fundamental, ela era daquela professora que ela metia chute numa lixeira de lixo e a lixeira atravessava a sala inteira e se arrebentava lá no fundo da parede. Era ela e a irmã dela que davam aula na escola. Meu Deus do céu, todo mundo se borrava de medo da professora. Respeitava ela ao extremo. Gente boa, querida, um amor de pessoa. Professora Isabel. No horário de aula, professora Isabel, senhora, e ponto final. Dava o sinal, acabava a aula, ela se transformava em outra pessoa. Se enxergasse na rua, a maioria dos alunos que ela tinha, galera mais antiga, no caso, né, nossos pais, né, também ela não era tão velha assim, mas vamos botar aí a galera que era um pouquinho mais velha do que nós, diferença aí, vamos botar como se hoje eu tivesse com 25 anos, 30 anos, e a galerinha ali de 8, 10 anos, 15 anos, 17 anos, que ela deu aula para essas duas gerações, 3, aonde via ela o pessoal, cara, né, os de 8, 9 anos corria lá, professora Isabel. Os que tinham um pouquinho mais de intimidade chamava ela pelo apelido, mas não dentro da sala de aula, ela não permitia. Não tinha o aluno preferido, não tinha o aluno mais querido. Todos eram tratados da mesma forma. Lógico, sempre tem os diferentes. Por que diferentes? Tem os alunos que são mais brutos, tem os alunos que são mais sensíveis. Então, lógico que ela, quando ela ia chamar a atenção de alguns alunos, era diferente o jeito dela falar, né? Geralmente a galera do fundão, né, que é a mais problemática, era na base do grito, porque esses são um pouco mais rebeldes. Só que ela sabia que ela podia chegar a esse ponto de gritar, que a gente ia aguentar. Ela não ia chegar para um aluno que sentava lá na frente e falar do mesmo jeito que os alunos que sentavam lá atrás, porque a gente via que os alunos lá da frente ficavam incomodados quando ela falava daquele jeito, e não era com eles. Não tinha essa de tu levantar a voz para um aluno e ele chorar. Meu Deus do céu, era motivo de chacota pro resto da turma.
Giz? Levar gizada na cabeça? Apagador? Não, apagador não, porque ela nunca jogou apagador em aluno. Mas ela quebrou, acho que do tempo que eu estudei com ela, só na minha turma, eu acho que ela quebrou umas 3, 4 lixeiras chute. Era de madeira as lixeiras das salas. Umas 3 ou 4 ela quebrou na bicuda. Apagador? Apagador, perdi as contas de quantos ela estourou no chão. Aí o povo... Epa! A professora tá nervosa. Acabou! A aula era um espetáculo. Não escutava-se um pio. E todo mundo gostava dela. Ela explicava muito bem a matéria para nós. Aí então minha filha me mandou a matéria, eu li. Falei, opa, professora Isabel, muito obrigado. Graças a Deus que eu tive professores bons. Eu falo direto que eu não sou perfeito, eu não sou melhor do que ninguém, mas graças ao ensino que eu tive hoje, eu sei me expressar, sei usar o português não perfeitamente, lógico que o português correto é muito difícil, não é que seja difícil. Eu procuro falar de um jeito que todo mundo entenda, né? Logicamente, se eu for falar com uma pessoa mais instruída, eu tenho como falar com uma pessoa mais instruída, num termo mais técnico, num português mais técnico, não de igual para igual para quem estudou português para ser um professor, para ser um advogado. Apesar que eu já vi advogado escrevendo errado. Principalmente esses advogados de TikTok, de Kawaii. Vou falar aqui as plataformas mesmo, não tô nem aí. Até de YouTube. Eu já vi esses profissionais que não deveriam, não poderiam, em hipótese alguma, escrever errado, escrevendo errado. Não são todos, mas existem. E o assunto não é esse. Minha filha me passou a matéria, eu li, falei, ó, tu quer que o pai ligue, faça uma videochamada pra tu entender, vai te explicar? Quero. Expliquei a matéria uma vez pra ela. E ainda falei, ó, estuda isso, isso e isso que vai cair na prova. O pai vai fazer um áudio e vai te mandar o áudio, tá? Explicando tudo de novo. Tu pega o livro e vai escutando e lendo junto. Porque o teu pai não vai ler, o teu pai vai fazer um resumo e vai te dar uma explicação pelo que o teu pai entende, tá? É a minha visão do assunto, que é o que o professor deveria fazer. A visão dele sobre o assunto para explicar a matéria. Não é uma visão ideológica, tá? Não tem nada de visão ideológica. É a interpretação do texto que foi lido, que é o que está faltando para muito professor, que não aprendeu isso direito quando estudou. Interpretar da forma correta o que está lendo para poder explicar para a pessoa. É para isso que existe a interpretação de texto. Né? É ler e interpretar para poder explicar. Saber ler e saber interpretar. Porque também o português, se for lido errado, ele tem outro sentido.
Se ele for escrito errado também. Uma vírgula, um ponto tira um assunto inteiro, um parágrafo inteiro do contexto. Então a gente tem que saber ler e interpretar. Eu acho que seria o básico que na escola deveria ser ensinado. O mínimo. Minha filha estudou 9,5 na prova. O que tirou meio ponto dela foi erro de português. Que eu falei pra ela, leia mais. Nem que seja história em quadrinho, mas leia. Leia. Que é só lendo que a gente aprende a escrever certo. Tá? Lendo e escrevendo a gente aprende a escrever certo. A gente aprende o português correto. Aí eu vejo, ó, tem... meu Deus do céu, eu não sei nem que palavra que eu posso usar. Mas... meu Deus do céu, chega a dar revolta. Como é que pode? Como é que... não tem explicação, não tem lógica. Hoje a gente pega aí em qualquer plataforma, comentários, o próprio vídeo, legenda de vídeo, descrição de vídeo. Meu Deus do céu, o povo não sabe escrever, meu Deus. Erros grotescos de português, grotescos. Erro de quem está aprendendo a ler e escrever. Tá? Não dá para julgar uma criança que ela está aprendendo, uma criança de 7 anos. É erro que uma criança de 7, 8 anos que está aprendendo a ler e escrever cometeria. E isso no comecinho da alfabetização. Se for um professor bom, logo já não tem mais erro de português. O pessoal não sabe usar um verbo numa frase. Não sabe usar o tempo verbal. Não sabe os pronomes. Meu Deus do céu! Jesus, volta, Jesus. Volta, Jesus, que o Senhor faz falta. Não, influenciadores. E dizem que são formados. Não, mas isso aí, Domecq, é pra ter engajamento, que daí o povo vai lá reclamar nos comentários. Não, mas pelo amor de Deus, não disseminem essa porcaria. Não disseminem isso, pelo amor de Deus. Nosso português é a nossa escrita portuguesa, tá? Nossas português brasileiro, vamos dizer assim, que não é o mesmo do nosso português materno, né, que é o lá de Portugal. Logicamente aqui se misturou, né, o português de vários países, né, o português europeu com o português africano, e formou o nosso português, que é cheio de regras, cheio de palavras que não são utilizadas corretamente.
né, que foi dando espaço pro coloquial, pro informal, e acabou virando o português mais falado, o informal. Nosso país, que é cheio de gírias que vão sendo incorporadas ao português e cada vez mais vão acabando com o português formal. Aí vem o povo e escreve errado. O povo põe R em final de verbo que não existe. E a conjugação não permite aquele R no final. O pessoal não sabe usar pronomes. Meu Deus do céu. Eu não sou professor de português. Eu sempre fui bem em português. Eu gostava, eu amava português. Português, história, literatura, geografia. No caso, as humanas, né? Eu nunca fui muito nas exatas. Nunca fui muito bom nas exatas. Biologia, química. Pô, meu Deus do céu, dá muito bem. Química, né? Tem bastante cálculo também, né? E ainda assim eu me dava bem. Física não era minha praia. Matemática, pior ainda. Mas o resto era bonzinho até. Ia bem. As minhas matérias preferidas eram história, literatura e português. A geografia também. Gostava muito. E nessas 4 matérias eu sempre tive ótimos professores. A biologia também. Eu tive dois professores de biologia só. Uma professora e um professor. Inclusive o de biologia era o mesmo professor de história. Seu Paulo Pelizaro. Grande Paulo. Gente boa. A professora de biologia que eu tive, quem que foi? Não me lembro. Não era das melhores. Não. Peraí, não. A professora de biologia era boa. Era boa sim. Agora eu só não lembro o nome dela. Eu estudei com ela 1 ano só. Que era o nome dela? Catiúcia. A Catiúcia. E tinha as odiadas, né? Que eu não gostava da matéria, a professora não ajudava. Era aquelas professoras que não se interessavam em ensinar, né? Nem vou falar o nome dela. Vai que algum seguidor lá da cidade vai contar pra ela. Mas tive muitos professores bons. Então aí, que eu não tava explicando aí da minha filha, né? Eu tô falando de hoje, mas vem o saudosismo daquela época. Não adianta, a gente aprendia, a gente tinha que aprender, porque era o mínimo que a gente tinha que fazer. Era o mínimo, era ir pra escola aprender certo.
E os pais brigavam com a gente se tivesse nota ruim. Os pais não tinham mesmo. Tinha muito pai. Meu pai não tinha com a 4ª série. Minha mãe, nem me lembro, nem sei até que série que ela estudou. Mas foi o fundamental. Eles não sabiam me ajudar com as tarefas. Mas tinha professor que não era interessado em ajudar. Teve séries que a professora... Não, vocês procurem um psicólogo porque o teu filho ele tem problema mental. E a professora sentava lá, leia o livro e ponto final. Naquela época tinha. Que a professora ela só ia lá para ganhar o salário. E na verdade ela ia para não ficar em casa, sem fazer nada. Porque condição, dinheiro tinha, o marido rico, né, marido empresário. Mas eu, para não ficar dentro de casa sem fazer nada, eu vou continuar dando aula. E essa eu falo, professora Leda. Ô raiva. Essa eu tinha ódio dela. Mas beleza. Aí tá, minha filha foi fazer a prova, adivinha? Às 9h30, errinho de português básico, que eu já peguei no pé dela várias vezes por causa disso. Aí ela mesma fala: a professora não explica. Não, português é leitura e escrita. Os livros não tá escrito errado. Os livros estão escritos corretamente. Então aí é falta de atenção mesmo. Negócio de abreviatura, escrever tudo SLC, LCLK, TLT, eu já falei pra minha filha, não, se tu for mandar mensagem pro teu pai, tiver erro de português ou tiver abreviatura, tu te prepara o ouvido. Comigo não, violão. Tu vai ter que escrever certo e falar certo. Não me vem com um monte de gíria. Português não tem gíria. Aprenda primeiro a falar e escrever corretamente, para depois tu vir falar em gíria. Aprenda o básico e o certo, para depois fazer o errado. Então, como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade, mas se eu pegar... Eu acho que vocês podem analisar. Vocês percebem isso quando eu respondo as mensagens de vocês, né? Os comentários. Tá? Às vezes pode passar aí alguma coisa, algum errinho também por causa do corretor. Mas eu procuro escrever corretamente, tá? Usar a pontuação corretamente. E pelo amor de Deus, eu aprendi isso na escola, eu tenho que levar para minha vida. Aí que nem eu falo, tudo bem uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, uma pessoa que não aprendeu quando era pequeno, né? Não saber escrever corretamente. Mas, pelo amor de Deus, tem gente aí que tem um mínimo de instrução e escreve errado. Quer ver um negócio que eu fico doido? Mas doido. Por que eu falo que eu fico doido? Tem um grupo que eu tô, o pessoal é aqui da região nordeste, a maioria.
Eu antigamente eu via mais, era aqui na região Nordeste, essa palavra. E aquilo me revoltava por dentro, me remoía. E hoje eu vejo em várias regiões o pessoal falar essa mesma palavra. E isso me revolta mais ainda. É o pessoal não saber usar o mim. O me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Né? Isso aí a gente aprendia na escola. Lá no fundamental. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Conjugação dos verbos e pronomes. Muita gente escreve conforme pronuncia. E muita gente quer escrever enfeitado, né? Porque acha que tá certo. Aí aqui o pessoal escreve, fala muito, né? Alguém me traz, me trazer. Pelo amor de Deus. É índio, é? Me trazer. Outra coisa, ele estar. Oh, Jesus amado. O pessoal quer botar R no final de todas as palavras. Não é todas as palavras que o R vai no final. O mim, ele existe, mas não é mim trazer. É trazer para mim. Aí sim, menos errado. Alguém pode me trazer, mim trazer. Mim é eu fazer alguma coisa, é pra mim. E não mim fazer alguma coisa. Mim trazer, me trazer, me. Alguém pode me trazer? Ou alguém pode trazer para mim? Ai, mas não. Eu vejo, eu olho assim, eu às vezes até eu entendo, pô, não teve um estudo e tal, teve que trabalhar cedo, largar a escola. Beleza. A gente não pode exigir uma coisa de uma pessoa que não teve aquilo. Mas quem tá na escola, quem tem um diploma, quem fez uma faculdade, pelo amor de Deus, gente. Ah, não, mas tem muita gente que é incomodado quando lê uma frase que tá errada, a palavra tá escrita errada, aí vai comentar e ganha engajamento por causa disso, né? Ganha bastante engajamento, tá tendo bastante comentário, mesmo que seja negativo, por causa daquele erro de português. Mas uma pessoa que teve um ensino, digamos, de qualidade, ele não pode usar isso como artifício para ganhar engajamento em rede social. Pelo amor de Deus, isso é disseminar o errado. Por que vocês não disseminam o correto? Nosso português é tão bonito quando falado e escrito certo. Lógico também, eu não vou usar palavras que a pessoa, para entender, vai ter que ir lá pegar o dicionário. Que antigamente a gente estudava o dicionário na escola.
em português. E eu me lembro muito bem que a professora, ela chegava lá, ela falava assim, hoje não tem. Na lista de materiais não tem mais dicionário. Os professores não pedem mais dicionário. Os professores não querem saber explicar, ensinar palavras que estão no dicionário, que são do português formal. Eu lembro que às vezes, quando era moleque, a gente pegava o dicionário e ficava lendo lá, procurando palavras cujo significado ninguém sabia, pra falar besteira. Pra falar hoje é pra falar, né? Aí tem influenciadores que falam, né? Não, porque o fulano não sabe usar o português chulo pra ofender uma pessoa. Ele fala elegante, não é elegante. Ele fala no português formal. Ele usa palavras que a pessoa vai ter que procurar o significado para saber que está sendo ofendido. Esse é o português formal. E o dicionário traz a palavra no português formal pro informal, pro popular. O significado daquela palavra bonita, que às vezes não é tão bonito. Eu lembro de uma palavra até hoje. Por quê? Tá? Cada região chama a polícia de um jeito, né? No nosso ramo de caminhoneiro é os bota, né? Botina preta. Lá na região que eu nasci e me criei, o povo... Eu não vou falar a palavra no português informal. Vocês vão pesquisar para saber, tá? O significado do como o pessoal chamava os policiais lá. Só que é uma ofensa grande para eles, tá? Tanto é que, meu Deus do céu, queria arrumar confusão com a polícia lá, era chamar eles desse nome. E eu até hoje eu não sei por que o pessoal chamava eles disso lá. Eu não entendo o porquê. A palavra, essa palavra que significa o que a gente chamava eles lá, no português formal é XP. XP. X-I-P-E. XP. Então, quem quiser saber o que é, vai lá e pesquisa. Hoje eu sei que isso não é bonito de chamar um policial. De jeito nenhum. Mas não é só lá que chamam eles disso aí. Ou melhor, chamam de uma das palavras no contexto do XP. E não é bonito, não é legal. Tá? Eu tô falando que o pessoal lá chamava. Eu não tô chamando eles disso. Eu tô falando a palavra do português formal que corresponde àquilo, tá? Não que eu ache que eles sejam aquilo, tá? Tem gente aí que vai saber, né? Que aprendeu isso aí na escola, né? Quando a gente ainda usava o Aurélio, né? O famoso dicionário Aurélio.
Só que aí, por conta da política do vamos acabar com o analfabetismo e vamos criar analfabetos funcionais, acabou o seu português. Eu sei que a minha filha não vai ter a mesma qualidade do ensino que eu tive. Isso eu sei, na escola não. Que o próprio governo impôs. Aí eu falo que é culpa do governo, porque não é de interesse do governo que o povo brasileiro tenha um ensino de qualidade. Porque se o povo brasileiro tiver um ensino de qualidade, não vai se sujeitar ao que eles querem, à imposição do que eles querem. Nós mandamos no Brasil. Não, mas peraí, tu é meu funcionário, pô. Tu foi colocado lá através do meu voto. Então tu é meu funcionário, eu pago o teu salário. Através dos meus impostos eu pago o teu salário, pô. Não é tu ir lá fazer o que tu quer. Peraí, filho. Filha. Vocês vão lá fazer o que a gente quer. O que o povo quer, o que a maioria achar que tá certo, vocês têm que fazer. Não é simplesmente chegar lá e falar, não, a partir de hoje tu não pode mais andar nessa rodovia aqui porque é proibido. Para tu andar nessa rodovia, tu vai ter que pagar uma taxa. Tu vai ter que ter uma autorização. Tu vai ter que pagar para ter essa autorização. Porque eu preciso que tu pague essa taxa para eu receber mais dinheiro. Porque eu decidi, junto com os outros, que nós temos que ter aumento. Que o que a gente tá ganhando é pouco. 100, 150 mil por mês. Tá certo? Não tá, a gente sabe que não tá. Mas aí a gente vai reclamar onde? Nas redes sociais. Eu não tô falando que eu não tô no meio disso, tá? Mas eu cansei de tentar fazer alguma coisa e ver que tem muita gente que não merece. Eu falo isso na minha categoria. 2018 eu fui pra pista, parar a pista, almejando a melhora pra minha categoria. E o que aconteceu? As pessoas erradas foram nos representar lá em Brasília e saíram de lá com as mãos abanando com uma coisa com promessas. E foi só o que saiu de lá. Ah, mas teve coisa que foi pro papel. Sim, mas que não vale nada. Um papel assinado por político sem ter uma garantia não vale nada. Tá aí, tem lei que é feita para derrubar outra lei. Não, essa lei aqui existe, mas tem essa que derruba essa. Pô, que país é esse? Que faz uma lei e depois faz outra para derrubar aquela lei que foi feita? Não, mas isso aqui é uma lei constitucional. Não, mas tem uma emenda à Constituição derrubando essa lei. Ah, pelo amor de Deus. A nossa Constituição tem tanta emenda, que ela já passou da hora de ser reescrita.
ser rasgada e reescrita, refeita, mas ser refeita não pelo que os políticos querem. Não, a gente vai fazer essa lei, ponto final. Não, peraí, quem manda é o povo. Princípios básicos, essenciais da Constituição, hoje tem emendas que proíbem ela ser cumprida daquela forma que foi feita. Então tá complicado, tá ficando cada vez pior, e isso é culpa nossa, não é culpa dos políticos. Eles estão fazendo o que eles sabem fazer de melhor. Por quê? Desde que se instaurou o sistema político brasileiro, isso não foi depois do governo militar, desde antes do governo militar. O que alguns dizem, falam de ditadura, mas teve mudança de presidentes naquela época, né? Logicamente que o povo não votava, mas não teve um presidente que ficou 30, 40, 50 anos no poder, né? Então não dá para dizer que foi uma ditadura. Não foi uma pessoa só que governou o país durante todo aquele tempo da política militar, né? Tem gente que desaprova, tem gente que aprova. Eu não posso opinar porque eu não vivi aquela época, eu não posso falar nada, né? Eu 83 eu nasci, né? Tal da ditadura militar, do governo militar, acho que foi até 85, 88, eu não lembro, não sei. Agora não lembro, não da data certa. Mas enfim, voltou a ser voto democrático. E aqueles mesmos políticos que foram exonerados dos seus cargos na época em que os militares assumiram o governo, voltaram ao poder. Ou seja, mudou o quê? Não mudou nada. Voltou o que era e ponto. Tudo pra nós e nada pro povo. O povo que se lasque. E o povo engolindo, aceitando, numa boa. Né? Então é um assunto que é complicado. Eu sei que o idólatra de político vai vir atacando, vai vir falando um monte de besteira, porque eu falei que não foi ditadura militar, eu falei que político nenhum presta, que tinham que ir todos presos, tinham que perder tudo o que tem, porque foi em cima do dinheiro que é do povo, que deveria ter sido usado para o povo. Aí quando chega um político que é rico, que tem dinheiro, que não era da política, que ele ganhou aquele dinheiro através do serviço dele, do suor dele, e ele fala assim: não, vamos mudar, vamos tentar mudar. O povo não quer saber desses políticos. O povo quer saber daquele que vai lá, dos encantadores de jumentos, tá? Não tô falando isso especificamente para um político só, tá? Isso aí eu tô falando para todos. O povo vai lá e vota naquele cara que vai comprar voto. Mas peraí, se o cara foi comprar voto, tu vendeu, tu é tão corrupto quanto.
E o cara que vai comprar voto, ele já tá dizendo pra que ele tá indo lá. Ele tá indo lá pra roubar, ele não tá indo lá pra fazer o bem pro povo. E o povo se vende por um saco de cimento, se vende por um milheiro de tijolo, se vende por um tanque de gasolina, se vende por um rancho, né, pelas compras, por comida. E não deveria fazer isso. Ah, porque aquele político é bom, ele veio aqui, ele me deu não sei quantos metros de areia, cascalho, cimento, tijolo, telha para eu construir. Não, peraí. Se ele veio e te deu isso aí, é porque ele tá querendo mesmo entrar lá para botar com as duas mãos para recuperar. Os caras gastam, tem político que gasta milhões em campanha para entrar lá, porque sabe que se conseguir entrar vai recuperar esse dinheiro que ele gastou na campanha do próprio bolso. Ou aqueles caras que financiam a campanha, né? Eles sabem que eles vão ter o toma lá da cá deles. Né? Às vezes a gente vê aí, ó, empresinhas que começaram pequenas. Hoje elas mandam e desmandam no Brasil, mandam e desmandam na política. Eles doam, né? Olha como eles são bons. Eles doam milhões para campanhas políticas de alguns deputados, senadores, governadores, presidentes, né? Viu como eles são queridos? Eles estão doando. Ai, ai, ai. Aí alguns desses aí entram numa cidade pequena onde tem uma indústria pequenininha ali que gera emprego para muita gente daquela cidade. A economia da cidade gira em torno daquele estabelecimento. Aí esses grandes que doam milhões para campanhas de político, eles vão lá, arrematam aquela empresa lá e fecham, para acabar com a concorrência das indústrias deles, né? Para criar um monopólio, para a população ficar refém dos produtos deles, para não ter uma concorrência leal. Ah não, porque isso aqui, eu vou dar um exemplo, né? Ali na região do Mato Grosso tem cidades pequenas ali que sobreviviam através de frigoríficos pequenos, né? Mas que forneciam ali para a região. Tinha um preço acessível, um preço bom, né? Competitivo com aquelas marcas grandes, mas que estavam gerando prejuízo para essas marcas grandes ali naquela região. E aí vai lá a empresa grande e arremata aquele frigorífico e fecha na outra semana. Não, porque não tá dando lucro, não tá dando lucro. Pô, comprou, mantém então, cara, pelo amor de Deus. Acabou com uma cidade. É aí aonde o governo deveria entrar e falar assim, não, peraí. É isso mesmo, tu vai comprar para fechar? Não. Comprou? Pode até comprar. É livre comércio. Pode ir lá e comprar. Mas peraí, agora tu vai fazer um contrato com o governo que tu vai manter aberto esse estabelecimento aí por tanto tempo, no mínimo, porque tu vai acabar com a renda de uma cidade, tu vai acabar com a renda
pro estado, tu vai acabar com a renda pro país, daquela região toda ali, fechando o frigorífico, fechando uma indústria, uma fábrica, porque simplesmente tu quis eliminar um concorrente teu. E não é um nem dois, são vários. Em cidades aí do Mato Grosso que a gente vê fechado. Tá lá o nome das empresas grandes lá na fachada. Tudo fechado, abandonado. Matagal tomando conta de tudo. E o povo dali tem que ir pra outra cidade trabalhar porque não tem mais emprego. Era aquilo ali que sustentava a cidade. Ah, mas quem era dono não devia ter vendido. Pô, o cara recebeu uma proposta boa, filho. O cara não vai pensar se o... não, mas eles vão fechar ali e vai causar um monte de desemprego. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com o que vai entrar pro bolso. E é natural. Isso é natural. Agora, a gente se sujeitar ao que político quer, o que político manda, desmanda, leis que eles fazem, inventam, aí não, né? É igual aqui, ó. Eu sempre boto exemplo do meu trabalho. Já me aconteceu. Então por isso que eu dou esse exemplo aqui, porque eu sei como é que funciona. Aí eu trabalhei para um senhor. Ele tinha mais caminhões, não tinha só o que eu trabalhava. Eu transportava cargas de uma outra empresa, né, que tirava as cargas lá onde a gente carregava na fábrica. E esse cara que passava as cargas para nós, eu conversava com ele porque ele também tinha caminhões e ele também viajava. Então às vezes a gente se encontrava, conversava, se encontrava na estrada, às vezes almoçava junto, tomava um café, ou jantava, ou simplesmente se encontrava ali, tá onde? Tô em tal lugar, não, tô passando por aí, eu vou parar aí pra gente apertar a munheca, pra conversar um pouco. Na primeira vez, depois de uns 2 meses, eu acho que eu tava trabalhando lá com o cara, fazendo essa puxada ali pra ele, que a gente se encontrou a primeira vez, né, assim, pessoalmente, porque sempre eu passava por ele, ele tava dormindo, né, eu fazia horário e ele não, né, ele fazia em 2 dias, eu fazia num dia. Então, um dia que deu certo da gente se encontrar durante o dia, ele olhou pro caminhão e falou assim: tô querendo comprar um caminhão, o que tu me fala desse caminhão? Eu nunca fui de falar mal, mas também se o caminhão não é bom, eu também não vou elogiar muito, mas não vou falar mal, não vou desmerecer. É aquilo ali que o caminhão tem para oferecer. Não adianta. A gente sabe que a empresa não vai mudar, o fabricante não vai mudar o caminhão por causa da opinião de um motorista ou 2. Então ele olhou o caminhão, eu trabalhava com a mulinha, era um Axor, um 1933, que era de cegonha. O patrão comprou um novo para cegonha, tirou aquele, botou no baú e eu fui trabalhar com ele no baú.
Aí o cara olhou o caminhão, pá, gostou, achou bonito. O caminhão não era feio, era bonito. Ele, pô, o caminhão é bom. Rapaz, ruim não é. Só um caminhão fraco. O serviço é um caminhão fraco. Não, mas pra mim dá certo, porque eu tenho a carretinha 2 eixos. Apesar dele não vai fazer todas as viagens na mesma carreta, que ele trocava de carreta, né? Ele tinha 2. Aí ele falou, se eu comprar esse conjunto aí eu fico com 2 cavalos e 3 carretas. Aí vai ficar, pra mim vai ficar melhor. Daí eu falei, mas daí tu vai tirar meu serviço, né? Ele, não, vocês continuam puxando aí normal. Aí em vez de eu dar carga para mais gente, eu vou transportar mais carga e vou dar menos carga para os outros. Aí, mas vocês ficam. Então tu vai continuar no mesmo ritmo que tu tá. Não, beleza, né? Mas também eu não posso fazer nada. O cara, se ele quiser eliminar o meu patrão e comprar caminhão, faz parte. Isso é parte do ramo. Nosso ramo é isso aí. O cara comprou o caminhão. Aí o meu patrão falou, ó, negócio é o seguinte, eu vou te emprestar pro cara. Porque eu encomendei um caminhão novo. Quando chegar o caminhão novo, tu pega o caminhão do Serjão, que era um Scania. Isso foi em 2008, acho que foi 2008. E o caminhão do Serjão era um 2007. Então ia pegar um caminhão praticamente novo. Falei, não tem problema. Só não sei quanto tempo vai demorar. Pode demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas pelo menos tu tá trabalhando. Vou continuar com a tua carteira assinada, normal. Tu vai ter a carteira assinada por mim, mas tu vai trabalhar para ele. Ele vai te pagar a comissão, tal. Beleza? Beleza? Aí ele chegou e falou comigo, ó, tu fica aí trabalhando até chegar o outro caminhão, e se tu quiser continuar, tu continua no caminhão, porque eu não tenho motorista pro caminhão. Já peguei o caminhão pensando em tu ficar com ele, mas eu não vou te deixar nele, eu vou te dar o outro caminhão. Ele é um pouquinho mais velho, mas ele é mais confortável e ele é mais potente que esse, que era um 1938 bicudo. Falei, beleza, show de bola. E outra, o 38 tem ar-condicionado, aí pelo menos tu tem um conforto a mais. Falei, show de bola. Então nunca trabalhava com a mesma carreta, eu fazia uma viagem com cada carreta e deixava uma para carregar, ia, voltava, pegava carregada, ia, voltava, pegava carregada. Então pra mim era show de bola. Né? Depois, quando o patrão comprou o outro caminhão, né? Quando chegou outro caminhão, eu voltei lá para trabalhar pro patrão. Eu já trabalhava para ele também. Não ia, o cara me deu serviço, eu vou depois deixar o cara na mão porque eu tô trabalhando. Não, o cara falou, quando o caminhão chegar, tu volta. Voltei. Quando eu voltei, eu fiz duas viagens com o caminhão e acabei saindo da empresa por conta de fofoca e diz que me diz. Acabei saindo da empresa, beleza. E não voltei a trabalhar com o cara, porque eu já tinha indicado um amigo meu pra trabalhar lá. O cara até falou assim, não, tu saiu, vou mandar o cara embora. Eu falei, não, o cara tá precisando, eu já tenho outro serviço, não se preocupa não. Motorista bom não para, não fica parado. Só fica parado se quiser ficar ou se for um péssimo profissional. E mesmo os ruins não estão parando porque não tem mais motorista à disposição assim, a hora que quer, né? Então, o
cara vai lá, compra uma empresa, se ele quiser trocar os funcionários, ele troca, se ele quiser fechar aquela empresa, ele fecha. Então isso acontece no nosso ramo toda hora. Tem empresas aí enormes, gigantescas, que arrematam transportadoras menores para eliminar o concorrente. Só que o que eles fazem? Eles vão lá e defasam cada vez mais o frete para eles poder abocanhar cada vez mais empresa para eliminar cada vez mais concorrentes. Aí tu nunca tem a garantia de que tu vai ficar com aquele teu emprego. Lógico, nosso ramo, a empresa lá tal comprou a empresa tal. Aí os motoristas vai continuar trabalhando. Agora vamos ver se eles vão pagar a mesma coisa que a outra empresa pagava. Aí vai do motorista querer ficar ou não. Vai te dizer assim, não, eu comprei a empresa, tá todo mundo na rua? Não, isso não. Eu vou fechar a empresa. Tá, mas os caminhões vai fazer o quê? Não, os caminhões vão continuar trabalhando com outro nome, com outra empresa, e vocês continuam, vocês vão ser fichados na outra. É isso que vai acontecer. A mesma coisa, uma rede grande aí de frigoríficos compra um menor, troca o nome, dá baixa na carteira dos funcionários daquela empresa que eles compraram e contrata na outra. Mas não ir lá fechar e mandar todo mundo pra rua. Acabou. Fechou. Não trabalha aqui, essa empresa não trabalha mais aqui. Nós vamos fechar as portas. Aí começa a formação de cartel. É igual combustível. A Petrobras anunciou aumento no diesel, na gasolina. O diesel aumentou por quê? Por que os postos aumentaram o diesel se o diesel não teve aumento lá na refinaria? Mas os postos podem fazer o que eles quiserem, não tem mais fiscalização, a ANP não tá nem aí, o governo não tá nem aí. Mas é livre comércio, Domecq, o governo não pode se intrometer no livre comércio. Peraí, desde que não atrapalhe, né, o livre comércio, né, e desde que não prejudique a população, porque é um bem essencial. Todo mundo depende de combustível. Tu não é obrigado a ir trabalhar com carro, tu não é obrigado a ter um carro, mas a partir do momento que tu tem tu depende do combustível para se locomover. Aí a distribuidora do combustível não aumentou o combustível, mas por que o posto aumentou para o consumidor final? Se o custo para ele é o mesmo, tem que ter alguma justificativa. Mas aumentou a luz, aumentou a água, aumentou o salário dos funcionários. Opa, mas peraí, quanto é que tu vai estar ganhando de lucro, né? Mas por que o governo não interfere? Porque quanto mais o posto cobrar, mais imposto ele vai arrecadar. Então, não, porque é R$4, tem que ser vendido a R$4. Não, mas o posto tá vendendo a 8. Eu tô ganhando o dobro de imposto, eu vou reclamar se o povo tá pagando R$8 e não tá reclamando? Pra que eu vou reclamar? Não tem lógica, né? Então, creio eu que a coisa não vai para frente no Brasil. O Brasil não é um país de primeiro mundo, a maior potência mundial, seja culpa do próprio povo. Eu não ponho a culpa nos governantes, porque eles estão fazendo o que estão deixando.
Se estão deixando, a gente vai continuar fazendo. Tem o porquê mexer em time que tá ganhando. Mas desde que esse time seja o meu. Não importam os meios, o importante é o resultado. Se o povo aceita ser comprado para votar, se o povo aceita ser taxado por tudo, se o povo aceita que eu aumente o meu salário e não reclamar, vamos continuar fazendo, porque o povo não tá nem aí. Ah, mas vai ter uma meia dúzia que vai se levantar e vai reclamar. Não, esses aí a gente chama de isso, de aquilo, a gente põe o povo contra eles, a gente começa a oprimir, começa a censurar. Mas o principal, a gente coloca o próprio povo contra essas pessoas. E o próprio povo vai tentar calar a voz dessas pessoas. Agora, se essas pessoas elas conseguirem levantar a voz delas ao ponto que o restante do povo entenda o que eles estão fazendo, aí acabou. Aí o governo pode se preparar, porque a mudança vai vir. Mas não adianta. Enquanto o povo não quiser acordar, não quiser ver com os próprios olhos que a gente pode ser a maior potência mundial, que a gente pode ser autossustentável em tudo, que a gente pode mandar nos políticos, enquanto isso não acontecer, não adianta. Não adianta. É só mais do mesmo e ponto final. Ah, nós somos a nova política. Tá bom. Tá bom. E eu me identifico como um avião. E aí? O velho novo é o dividir para conquistar, eu vou agradar uma parcela e desagradar o resto, eu vou tentar trazer para o meu lado os poderosos. E todo governo é assim. Quando uma determinada parcela começa a reclamar, no caso os ricos, o governo vai lá e abre a perna para os ricos, né? Tanto é que muita gente aí mais antiga aí falava que o governo é uma prostituta, abre as pernas para quem paga mais. É a tal da acompanhante de luxo. Cobra caro para abrir as pernas. Sabe para quem vai abrir as pernas. Não vai abrir as pernas para um pelado, para quem não tem o que dar em troca. E o povo não vê isso. Ai, aí tem aqueles, não, tem que acabar com os ricos. Não tem que acabar com os ricos. Se acabar com os ricos, vai acabar com os pobres também. Ah, mas tu não quer que acabe com os pobres? Não assim, desse jeito. Vai exterminar os pobres? Vai fazer todo mundo passar fome?
Pô, gente, pensem. Se acabar com os milionários, vai acabar com os pobres, mas não é acabar com os pobres que os pobres vão começar a ganhar dinheiro. Vai acabar com os pobres que os pobres não vão ter o que trabalhar, aonde trabalhar, não vão ter onde ganhar dinheiro. Pro pobre sobreviver tem que ter o rico. Mas e quem disse que o pobre não pode melhorar de vida? Quem diz isso é os políticos. Não são os ricos. Porque se o rico, quanto mais rico ele for, mais ele vai dar serviço para os pobres, mais o pobre vai ter poder aquisitivo. Metade do salário de um pobre é taxa pro rico. O rico tem que pagar taxas e taxas e taxas para manter um pobre trabalhando. Quanto mais imposto arrecada, mais eu posso ganhar de salário se eu for político. É assim que eles pensam. Vamos reverter um pouco desse dinheiro para a melhoria do nosso país. Uma que muita gente só nega imposto porque é um absurdo o valor do imposto que a gente paga. A gente paga mais de 40% do que a gente recebe em imposto. Vou parar aqui um pouquinho, vou tirar mais um bodinho aqui, porque esse horário do clarear o dia pra mim é complicado. Jogar lá bem pra trás pra não incomodar o cara aqui quando a câmera ligar. Tá bom então, meu povo, vou ficando por aqui. Creio eu que esse vai ser o último vídeo que eu vou gravar falando sobre política. Peraí, tô mandando mensagem aqui do posto que eu tô. Para mandar o pernoite. Tá, então eu não quero transformar isso aqui em desavença. Não quero que o meu canal perca o real motivo dele, né? E eu quero que seja conteúdo relacionado à estrada, mas eu falo e penso da seguinte forma: mesmo a gente não querendo falar, a gente depende de política para tudo, tá? O que não pode ter é ideologia política, tá? É babação de ovo de político, porque a gente tem o poder na mão de mudar o nosso país para melhor e não dar visibilidade para políticos ruins, para maus políticos. A gente pode fazer a diferença impondo aos políticos que seja feita a vontade do povo e não a deles, tá? Então eu gostaria muito
que quem for assistir esse vídeo entenda isso, que eu nunca vou defender político nenhum, tá? Eu sempre fui contra caminhoneiro usar o caminhão para fazer campanha para político, porque a nossa profissão ela não pode ter político de estimação. Porque se aquele determinado político que o caminhoneiro fizer campanha, se mostrar a favor, não for eleito, o outro vai massacrar a categoria. Porque é o que eles fazem. Eles tentam acabar com a oposição. Eu, como cidadão, eu posso ter o meu político de preferência, mas não usar a minha profissão para fazer campanha para esse político. Aí vem aqueles videozinhos. Eu fui entrar na empresa com a bandeira do fulano, não me deixaram entrar. Mas a empresa ela não pode admitir, nem de um nem do outro. Teve muitas empresas que proibiram o motorista entrar e funcionário entrar com camiseta de time. Para não ter briga, para não ter discussão. Que absurdo, eu fui com a camiseta de time, a empresa não deixou entrar, mandou tirar. Tá certo. A empresa tem que ser neutra. Não, eu sou o dono, eu sou de tal time, quem tiver com o time contrário não pode entrar. Só vai entrar com tal camiseta. Não pode. A gente não pode fazer distinção de nenhuma das partes. Nós não podemos distinguir uma pessoa pelas escolhas dela. Logicamente, desde que isso não interfira no trabalho ou na sociedade. Né? Se é maléfico para a sociedade, é maléfico para todo mundo. Se é benéfico para a sociedade, é benéfico para todo mundo. Então, a gente distingue quando vai interferir na sociedade como um todo. Vai começar a discussão lá dentro da empresa porque o cara tá com a camiseta de tal time. Ou os caras vão começar a fazer piada com o cara por causa da camiseta de tal time. Não, então peraí, não deixa entrar com camiseta de time nenhum. Porque aqui tem funcionário que vai votar para tal político. Se entrar alguém com a camiseta do outro político vai dar problema. Então vamos proibir entrar com qualquer tipo de camiseta de político. Tá errado? Não tá. Não, mas o caminhão tá com adesivo. Você vai entrar para carregar, vai ter que tirar. Não, tu não é obrigado a tirar. Agora também a empresa não é obrigada a te autorizar a entrar com aquele adesivo do político. Ponto. Agora, se tu for falar lá dentro de política, tu começar a discutir por causa de política com os funcionários, aí tu vai ser obrigado a ser retirado da empresa, porque a norma da empresa é essa. E a gente não tem que obedecer às normas? Então por que a gente não toma como norma tentar mudar o país e ao invés de brigar por causa do político A ou político B, a gente briga para esse político A ou esse político B fazer a diferença. Fazer o que a gente quer que seja feito e não o que eles querem fazer. Tá bom, meu povo? Obrigado a todos aí. Um bom dia, um bom final de semana. Não sei se eu vou conseguir postar hoje, amanhã ou depois esse vídeo. Mas estamos aí. Eu já não sei nem mais quando eu vou chegar em casa. Ainda falta 1.000 e poucos quilômetros para eu chegar. Tá bom? Obrigado a todos aí. Tudo de bom!